O talk show da Alicia. Falamos tudo e mais um pouco, até a sopa e termologia. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Pra quem não me conhece, eu sou a Alicia e estou aqui com a Cat. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente tá aqui pra mais um programa. E já entrando aí no assunto do nosso tema de hoje, Cat, você não acha que o tempo hoje tá meio esquisito? Então, Li, o tempo hoje não está exatamente frio como muita gente está falando, né? O tempo hoje, de acordo com a termologia, está menos quente, já que dentro dessa área da física a gente não tem um frio, a gente só tem uma perca de calor. Nossa, então foi possível perceber aí que hoje o nosso tema é bem complexo e é relacionado à termologia. Mas, primeiramente, pra gente começar aqui, o que é termologia? Então, Li, a termologia vai ser a área da física que vai estudar tudo relacionado ao calor. A perda, a ganha, a mudança de estados dos sólidos. E dentro dela, a gente também tem várias outras áreas. Exemplo, a termometria, a calorimetria e entre outros. E nesse programa hoje, a gente vai por várias partes do mundo para ver um pouquinho sobre cada uma. Então, bora lá. Onde foram desenvolvidas as mais famosas escalas termométricas? Foi por aqui ou em algum lugar desse mundo imenso que nós temos? Afinal, o que são escalas termométricas e o que elas têm a ver com a termologia? É por isso que hoje nós trouxemos a cientista brasileira, uma cientista brasileira que vai tirar todas essas nossas dúvidas. Oi, Madu, tudo bem? Oi. Você pode explicar tudo isso pra gente? Então, as escalas termométricas estão ligadas à termometria, que por sua vez estão ligadas à termologia. As escalas, elas são um sistema numérico, que são baseados de acordo com o estado físico da água. Então, a gente usa ela para poder comparar a temperatura, certo? E a gente tem 3 escalas. A escala de Kelvin, que foi criada a partir do ponto de evolução da água e do congelamento. A escala de Fahrenheit, que foi usada a partir de uma mistura de sais, essas coisas. E a escala de Kelvin, que foi usada a partir do ponto zero absoluto, que ela é usada mais para... Como que a gente pode dizer? Tipo, para Estudos mais estudos profundos, físicos. assim, estudos físicos, Então, né? tipo, se você por acaso quiser criar uma escala, é um pouquinho mais difícil, mas você consegue fazer a conta para poder converter o valor de Fahrenheit para Kelvin. Isso é muito interessante. Como a Madu comentou sobre os termômetros e tudo mais, agora nós vamos com a nossa repórter lá no Autódromo de Interlagos, que vai entrevistar a engenheira Maju, que vai falar assim um pouco de como que isso realmente funciona na prática. A gente vai sair um pouco da teoria aqui e vai ver como que isso funciona na prática. Então, Cat, como que estão as coisas por aí? Já chegando aqui, nós já notamos que os motores e os pneus já estão sendo pré-aquecidos para as corridas. Mas aí vem o questionamento, por que isso está acontecendo? Para respondê-la, a Maju vai nos responder. Então, Maju, por que a gente pré-aquece o motor, pré-aquece os pneus? Não seria só mais fácil ligar na hora? Não. Tudo isso vai envolver a calorimetria. A calorimetria vai ser o estudo onde a gente vai ver as trocas de calor entre os corpos. Dentro dela, a gente tem a dilatação térmica. Quando a gente proporciona calor a um corpo, ele vai dilatar. Quando a gente tira calor, ele vai contrair. E isso vai envolver a agitação das moléculas. Quando a gente proporciona o calor, as moléculas vão ficar mais agitadas. Vão, querer mais espaço. Por isso vai dilatar. Quando a gente tira o calor, as moléculas vão ficar mais quietinhas. Então, elas não precisam de tanto espaço assim. Então, o corpo vai contrair. Nossa, e o motor? Por que a gente pré-aquece? Os motores, não só os de corrida, também os carros do dia a dia, eles são feitos para agir, para funcionar, né, a uns 90 graus mais ou menos. E quando eles chegam por volta dessa temperatura, as peças no motor, né, elas vão dilatar e vai fazer com que a queima de combustível e também o fluimento do líquido de arrefecimento e também a queima de combustível, tudo em si, né, toda a montagem do motor funcione melhor, tenha menos espaço. Ele não vai, o motor não vai sair disso pra isso. É bem pouquinho, mas é muito importante para que, assim, as peças não desgastem com o tempo. Porque, por exemplo, nos pistões, a gente tem os anéis de pistão, que vão fazer com que os pistões, quando chega a 90 graus, eles dilatem de forma igual, para não ter muita diferença na nossa queima de combustível. Mas nem todas as peças do motor vão ter
uma ajudinha extra para dilatar igualzinho bonitinho. E essas peças vão sofrer com essa dilatação rápida e tudo mais. Por isso que, por exemplo, quando os pais eles vão levar os filhos na escola e o carro passou a noite toda quietinho dentro da garagem, esfriando, e os pais chegam lá, ligam o carro e já vai direto para a escola. Não é lá muito certo. Tem que ligar o carro, deixar esquentar um pouquinho, entrar dentro dos eixos, passar aquele líquido de arrefecimento para o carro entrar dentro dos eixos e aí sim poder levar o filho para a escola e poder fazer as outras coisas. Porque essas peças elas vão acabar dilatando e contraindo muito rápido e isso pode prejudicar o motor a longo prazo. Tá certo. E agora os pneus? Eu percebi que vocês também aquecem ele. Tem algum motivo pra isso? É que assim, os pneus, se eles vão frios para uma corrida, o ar dentro deles, obviamente, também vai estar frio, né? E para eles, por exemplo, caso a gente comece uma corrida com o pneu frio, eles vão, para entrar realmente dentro do ritmo de corrida e com os motores já aquecidos, né? Para eles realmente entrarem no ritmo, vai demorar muito e certos pilotos acabam reclamando, certos pilotos acabam perdendo a guia do carro. Por isso que a gente sempre envia eles um pré-aquecimento. Por exemplo, na Fórmula 1, eles pedem uns 60 graus mais ou menos. Eles vão mais quentes para a pista e eles vão um pouquinho murchos. Por que um pouquinho murchos? Porque com a dilatação, ela varia de material para material. O ar dentro dos pneus, ele dilata mais do que a borracha. E isso é uma coisa muito interessante. Eles vão um pouquinho murchos para que a borracha dilate um pouquinho e o ar dilate bastante. Porque se no caso o pneu vá cheio, né? Mesmo que ele vá pré-aquecido e ele vá cheio, tem chance de dar problema. Às vezes a gente vê uns casos de estourar uma bolha, sabe? Se é um pneu aqui e vem uma bolha, às vezes pode acontecer isso ou explodir, minha pá. Caramba, isso é muito interessante. Isso explica muita coisa dentro da Fórmula 1, do nosso dia a dia. Muito interessante. Agora pensando, por isso que tem aquelas capinhas dos Exatamente. Mas sobre isso, o nome, o que é e tudo mais, isso a gente vai ver lá na Austrália com a Duda. E de volta com a Alicia. Estamos aqui diretamente da Austrália, numa fábrica de alimentos com uma engenheira de alimentos que vai falar um pouquinho aí pra gente sobre o que é essa troca de temperatura ou de calor. Então, oi Duda, tudo bem? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Então, essas trocas de energia ou de calor e como elas se relacionam com a temperatura, pressão e volume são chamadas de termodinâmica. Muito legal. E o que tem dentro dessa termodinâmica e o que ela pode, assim, nos ajudar? Dentro da termodinâmica, nós temos leis fundamentais. A primeira é a lei zero, e nela nós fundamentamos que se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico, ou seja, têm a mesma temperatura que um terceiro corpo C, quer dizer que esses corpos A e B estão em equilíbrio térmico. E, porventura, todos os corpos estão em equilíbrio térmico. E sabe um fato muito interessante sobre essa lei? Não, mas fiquei curiosa. É que essa lei, ela foi criada depois da primeira e da segunda lei. Então, por ser muito simples e básica, tiveram que colocar ela antes dessas duas leis. Ah, e o que essa primeira lei fala? Eu não entendi agora, mas... A primeira lei fala sobre a conservação de energia. Então, ela vai se basear na ideia de que a energia ela não vai ser nem destruída e nem criada, mas sim transformada e, com isso, conservada, né? Que interessante, mas como que a gente aplica isso? Então, a lei zero nós podemos ver no funcionamento de termômetros, né? E a primeira lei nós podemos ver no funcionamento de máquinas térmicas, que são aquelas que temos aqui nas fábricas. Nossa, muito legal. Muito obrigada, viu, Duda? E agora nós veremos a segunda e a terceira lei com uma pesquisadora americana, a Catherine, que está na Antártida. Hi, Catherine. Tell us about... Catarina, conta pra gente um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. Hi guys! Well, oi gente! Bom, a segunda lei da termodinâmica fala das condições necessárias para a conversão do calor. Dessa forma, o corpo mais quente transfere calor para o corpo menos quente. Porém, ao contrário também acontece. O menos quente transfere calor para o sistema mais quente. Esse processo não é natural. Por isso, a realização do trabalho no sistema. Nela, nós vemos outro conceito, o de entropia, que é a grandeza para medir a desordem das partículas no sistema físico e o quão irreversível um procedimento é. E observamos o ciclo de Carnot. Uau!
Wow, this is one. Uau, essa lei é a mais complexa até agora. Mas e a terceira? Well, the third one. A terceira fala sobre a entropia de um sistema ser diminuída à medida em que a temperatura diminui também. Quanto mais próxima a temperatura do zero absoluto, 273 Kelvin, menos entropia terá. Porém, a entropia não pode nem chegar a ser zero, pois de acordo com esta lei, não é possível chegar ao zero absoluto, pelo fato de sempre ter alguma energia que não pode ser retida. Nós utilizamos ela quando falamos de supercondutividade, que são temperaturas próximas ao zero Kelvin, e na criogenia, que é o estudo da matéria e temperatura muito baixas, por exemplo. This is amazing! E agora voltaremos ao estúdio com a jornalista Catarina, que vai passar um resumão aí pra gente sobre a termologia. No dia de hoje, nós vemos como a termologia estuda os fenômenos relacionados ao calor, sendo eles aquecimento, resfriamento, mudança de estado físico, e como dentro dela existem diversas ramificações, como a termologia, que estuda a variação de calor, e como temos o maior exemplo disso, que são os termômetros, que podem medir a sua temperatura ou a temperatura mesmo do dia a dia. A calorimetria é a troca de calor entre os corpos. Temos a dilatação e a contração, quando colocamos ou retiramos o calor deles, como nas corridas ou quando deixamos os carros aquecerem antes da gente começar a dirigir. E por último, mas não menos importante, a termodinâmica, que estuda a transformação de energia, com 4 principais leis que nos ajudam a entender melhor ela e no nosso dia a dia. Muito importante ressaltar que ela pode variar de acordo com a pressão, o volume e principalmente a temperatura. E é isso, muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Esperamos muito que você tenha adquirido conhecimento. E é isso, muito obrigada, um beijo e bons estudos! Ou pode gravar, gente? A gente só vai dançando e a Duda no fundo. Acho que pode ser Não, pode isso. começar com a Duda mesmo. Nossa, já percebemos palavras complexas, né? Então... Teste de termoquímica. Termometria. E a mulher é fisicista? Fisicista é inglês, gente. Em português é física. Ok. Física? Vamos, Muito legal. Isso, tá bom? Vou precisar... Essas dúvidas aí. Dúvidas que hoje, nossa... Então, Aí você tem que falar, e agora a gente vai voltar. Agora a gente vai lá. Ai, é assunto. A Catarina que vai perguntar pra mim. Ah, tá. Então, peraí. Eles vão... Fica na pose que eu esqueci. nela, esqueci completamente. Fica na pose, fica na pose. Eu posso aparecer no final falando igual com o Guru? Eu ia fazer a mesma coisa. Vocês travam aí, a gente vai lá atrás. Fala, olha o Olha o Guru! Partida. Alicia! Sai, Beatriz! Toma cuidado com esse negócio me rasgou. espada! Luta pela espada! Só porque uma tem espada, a outra pode ser de verdade. Exatamente. Não vai aparecer minha calça e meu chinelo, né? Ai, gente. Não, peraí. Foi antes. Ai, foi